Ok. Bom dia de novo, né? Então vamos lá, sexto ano, vamos para a aula de ensino religioso, tá? O tema que eu preparei para vocês hoje, ele tem relação direta com aquilo que a gente tem visto, né? As religiões do mundo, aquela coisa toda, as religiões diferentes, né? Eh, os, os costumes de cada povo, né? E na última aula nós vimos uma religião asiática, uma religião chinesa, né? O confucionismo, certo? Uma religião chinesa bastante importante, né? Uma das maiores religiões da China, certo? Nós vamos começar a entrar agora no universo religioso do Brasil. Tá? A gente vai começar a compreender, a gente vai começar a entender um pouquinho mais, né? Como é o universo religioso do Brasil, ok, meus queridos? Para isso, para a gente entender assim a maioria das manifestações religiosas no Brasil, aquela coisa toda, tá? A gente vai antes disso dar uma olhada no significado dos símbolos de algumas grandes religiões, certo? O cristianismo, a gente vai ver dois símbolos do cristianismo, que são a cruz e o peixe, certo? O islamismo, cujo maior símbolo é a lua crescente, né, e a estrela, nós veremos por quê, tá? Também veremos o judaísmo, cujo maior símbolo é a estrela de Davi, aquela estrela com 6 pontas, certo? A gente vai ver ali no nosso vídeo, tá? E, finalmente, nós veremos a respeito do símbolo do confucionismo, aquele do yin e do yang, que eu já acabei comentando na última aula, ok? A partir disso, a gente vai começar a ver, então, quais são as grandes religiões do Brasil, tá? Quais são as religiões mais fortes aqui no país, certo? Tem um dormindo lá. Acorda, meu querido. Vamos lá. Ok. Caio, vamos erguer aí, Caio. Levanta aí, Caio. Presta atenção. Vamos lá. Acorda, Caio. Oi, povo. Tudo bem? Sei que deu aqui. Vamos lá. De novo. Que coisa maluca. Todas as religiões possuem suas tradições e um modo de risco a sua origem histórica. Independente do país ou idioma, os símbolos transmitem seu significado comum e assim sua imagem faz com que determinada religião se espalhe pelo mundo. Seja no cristianismo, no islamismo, budismo ou hinduísmo, todas possuem seus símbolos que as identificam. Aqui apresentaremos 5 símbolos religiosos mais comuns do mundo e seus significados. A cruz cristã. Considerado o principal símbolo cristão, a cruz tem sua origem bem antes de Jesus e logo no primeiro século e até os dias atuais é utilizada como forma de representar a fé em Cristo, principalmente entre os católicos ortodoxos, anglicanos e luteranos. Sua razão está baseada na morte que Jesus sofreu e que era comum na época, a crucificação. Apesar da imagem apresentada pela morte de cruz, este símbolo significa para muitos cristãos a vitória de Jesus sobre a morte e, segundo o apóstolo Paulo, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Existem muitas variantes da cruz, sendo as mais conhecidas a cruz tal, muito comum entre os franciscanos, a cruz de Jerusalém, a cruz pátria, presente no escudo do Clube de Futebol Vasco da Gama, a cruz nórdica, dentre outras. Também está presente em várias bandeiras de países que a representam de diversas formas e tamanhos, e todas com significado cristão, como a da Dinamarca, da Finlândia, Grécia, Portugal e Inglaterra.
O peixe. Outro símbolo cristão, o peixe teve sua origem logo no início, quando os cristãos sofriam perseguição e precisavam se identificar sem levantar muita suspeita, como acontecia com o símbolo da cruz. Dessa forma, fazia-se o desenho de uma meia-lua para baixo e outra para cima, representando um peixe, e em alguns casos com a inscrição grega, cujas iniciais significavam Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Se pegarmos as primeiras iniciais de cada palavra dessa frase, temos a palavra grega peixe, daí a origem deste símbolo. O peixe era o principal alimento para os povos judeus, e além disso foi o alvo de um dos mais famosos milagres de Jesus, quando este o multiplicou para alimentar milhares de pessoas. Também significava a salvação das almas, pois Jesus disse aos discípulos para serem pescadores de homens para o seu reino. A lua crescente com estrela. Símbolo do islamismo, a lua crescente com a estrela foi inicialmente símbolo do Império Otomano. A princípio, somente a lua era símbolo do Império Bizantino, porém no ano 330, o imperador romano Constantino acrescentou a estrela em referência à Virgem Maria. Após a conquista muçulmana de Constantinopla, atual Istambul, o símbolo passou a ser utilizado no Islão como forma de soberania, dignidade e renovação da vida e da natureza. No que diz respeito à religiosidade, o símbolo representa os 5 pilares da fé islâmica: oração, caridade, fé, jejum e peregrinação, em referência a 5 pontos da estrela. Muitas bandeiras de países trazem este símbolo em sua flâmula, como Turquia, Paquistão, Argélia e Tunísia, todas em referência ao islamismo. A estrela de Davi. A estrela de Davi é uma estrela de 6 pontas e um dos principais símbolos do judaísmo. Presente nas sinagogas, lápides e em vários elementos da cultura judaica, o escudo de Davi, como também é conhecido, historicamente não se limitava ao uso pelos judeus e originou-se quando, lado a lado com a estrela de 5 pontas, serviu como sinal mágico ou como decoração, de forma a apresentar uma identidade aos judeus em contrapartida à cruz de Cristo. Na Idade Média, este símbolo apareceu com maior frequência entre os judeus, mas sem nenhum significado religioso em especial. A comunidade judaica de Praga foi a primeira a usar a estrela de Davi como símbolo oficial, e a partir do século XVII, a estrela de 6 pontas se tornou o selo oficial de muitas comunidades judaicas e um sinal geral do judaísmo. Presente em algumas catedrais cristãs, a estrela de Davi é mais conhecida através da bandeira de Israel. Yin Yang. Símbolo do taoísmo, o Yin Yang é um círculo dividido ao meio por uma linha ondulada, com uma metade negra, Yin, e outra branca, Yang. Cada metade possui também um pequeno círculo de cor oposta em seu interior. Esse símbolo representa o equilíbrio das forças positivas e negativas e de tudo o que existe no universo. Descrevem as duas forças fundamentais opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. A metade negra representa o escuro, a noite, a lua, o feminino e a passividade. Já a metade branca representa a atividade, o iluminado, o dia e o masculino. O círculo menor representa a presença de cada um no outro. Assim se deduz que nada existe no estado puro, nem na atividade absoluta, nem na passividade absoluta, mas sim a transformação contínua. Além disso, qualquer ideia pode ser vista como seu oposto quando visualizada a partir de outro ponto de vista. Conhecido tanto no Ocidente quanto no Oriente, este símbolo está presente em toda a cultura do mundo contemporâneo, seja na religião ou como apenas um adereço. Também há referência a este símbolo na bandeira da Coreia do Sul. Bom, meus amigos. E aí, meus queridos, tudo certo? Então, assim, ó,
conforme vocês puderam ver ali, né? Cada religião tem seu símbolo específico, né? Várias delas têm símbolos diferentes e tal. Algumas religiões têm mais de um símbolo, né? É o caso do cristianismo, por exemplo, né? Nós temos o crucifixo, a cruz, enfim, né? Mas também o peixe, né? Entre outros tantos. O mesmo ocorrendo nas outras religiões. E se vocês repararam bem, vocês viram que boa parte dos países do mundo colocam em suas bandeiras símbolos religiosos, tá? Não é o caso do Brasil, né? O Brasil não tem em sua bandeira símbolos religiosos, até porque a nossa bandeira foi feita na época da República e tal. Quando nós chegarmos no 9º ano, eu vou explicar bem essa questão para vocês. Mas a bandeira antiga do Brasil, do Império, tá? Ela até tinha alguns símbolos religiosos, tá? Mas acabaram sendo retirados. Acabou que a bandeira foi transformada, né? Os outros países do mundo, nem todos, claro, mas muitos países do mundo mantêm os símbolos religiosos desde a época da Idade Média, tá? É o caso daqueles ali que vocês viram, os países nórdicos, né? Que tem aquelas cruzes como Finlândia, Noruega, Suécia, enfim. As cruzes têm várias cores, é tudo diferente de país para país, mas o simbolismo acaba sendo praticamente o mesmo, que significa que a maior parte da população daqueles países são populações cristãs, tá? A maior parte da população daqueles países são cristãs. No caso da Coreia do Sul, vocês viram ali, né, que a bandeira da Coreia do Sul tem o Yin e o Yang, né, no seu centro ali como símbolo principal, com cores diferentes, né, vermelho e azul, que são cores simbólicas para o povo da Coreia, tá? Em todo caso, o símbolo está lá, né, firme e forte no centro, né, indicando, entre outras coisas, o predomínio das religiões orientais, né, naquele país. Ok, meus queridos? Certo? Então, acerca dos símbolos religiosos, seria basicamente isso por hoje, tá bom? Eu vou passar no grupo lá as atividades para vocês. Beleza? Certo?